noite. Você me acompanha pelo Facebook. Nós pretendemos essa noite iniciar um culto ao Senhor, mesmo não podendo estar reunidos presencialmente, ali na nossa igreja, no bairro Amazonas. Eu convido a você que está me acompanhando aí a louvar o Senhor nessa hora. Vamos louvar o Senhor e declarar que a Ele pertence a glória e o louvor para todo sempre. Ele é o nosso Salvador, Deus que nós amamos e confiamos. Vamos cantar. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Venha, se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Amém. Nós não estamos hoje cultuando a Deus na nossa igreja, ali no templo, no bairro Amazonas, devido à pandemia do coronavírus. Nós fomos instruídos pelas autoridades governamentais a permanecermos em casa e nós estamos em casa, né? Deus quis que nós estivéssemos em casa hoje. Mas o fato de estar em casa não nos impede de louvar ao Senhor, de cultuar ao Senhor. Nesse domingo nós já tivemos a oportunidade de jejuar e orar. E esse é o momento que você tem de parar as suas demais atividades, de olhar para o Senhor nessa hora e de pedir a Ele que venha ao seu encontro nessa hora, que a presença dEle se manifeste aí na sua casa, onde você está agora. Então prepare seu coração. E não importa a adversidade que estejamos vivendo, nós somos o povo de Deus, escolhido por Deus para a glória do Senhor. O salmista, lá no Salmo 96, eu estarei lendo aqui na versão linguagem de hoje, ele diz assim: cantem uma nova canção a Deus, o Senhor. Cantem ao Senhor todos os povos da terra. Cantem ao Senhor e o louvem. Amém. Ele vem governar a terra, Ele julga a terra com justiça, sem imparcialidade. O nosso Deus é reto, é justo. Ele é o Rei dos Seis, o Senhor dos Senhores. Ele é santo. E nessa hora você pode chamar os povos para que louvem ao Senhor. A gente sabe que você não está aí próximo de nenhum irmão, está na sua casa, mas você pode escrever um comentário agora. Você pode compartilhar esse vídeo para as pessoas que estão na rede, no Facebook. E você pode fazer com que elas louvem também ao Senhor e escutem também os louvores do Senhor. Nosso Deus é santo, Ele merece toda a honra e toda a glória. Ele é digno de todo louvor. Reto é o seu querer, cheio de graça e paz. Tudo que Ele tem feito é justo e bom. Nosso Deus é santo. Vamos cantar isso agora? Santo, santo.
feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo é o teu nome em todo lugar. Reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. Amém. Ele é o Senhor e Rei de toda a criação. Ele está acima de tudo e de todos. Ele é o nosso Deus soberano, grande, poderoso. Esse é o nosso Deus. Lá em 2 Crônicas 7, versículo 14, ele diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa é a promessa do nosso Deus. Ele nos contempla nessa hora, Ele ouve nessa hora a nossa oração. E você pode fechar os seus olhos e orar ao Senhor. Você pode nesse momento dizer para o Senhor que você é pecador, reconhecer o seu pecado, assim como Daniel fez. Reconhecer também os pecados da nação, os pecados que nós temos cometido contra o Senhor. E nesse momento o Senhor, Ele ouve o nosso clamor. A sua palavra diz, na primeira carta de João, que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda injustiça. E esse momento que você tem para pedir ao Senhor: ó Deus, me perdoe. Me perdoe por ficar ansioso, preocupado. Me perdoe por muitas vezes confiar em mim mesmo, na minha força. Me perdoe por me fazer como inimigo do Senhor. Mas nessa hora, pela Tua graça, eu me curvo diante de Ti. Eu contemplo a santidade do Senhor, ainda que não vendo, mas crendo pelos olhos da fé. Eu sei que Tu és santo e Tu estás assentado no alto e sublime trono. Mas o Senhor também está com humilde e contrito de coração. E nessa hora, eu sou esse, Senhor, humilde e contrito na Tua presença. Vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele que tenha misericórdia de nós. Ó Deus, nós estamos na Tua presença, Senhor, aqui reunidos, mesmo, ó Deus, que distante, cada um, ó Deus, em sua casa. Tu sabes, ó Deus, que nesse dia nós não tivemos a oportunidade de reunirmos juntos no templo, mas, ó Deus, o Senhor é o Deus que está além das quatro paredes da igreja. O Senhor disse que nós somos a Tua igreja, nós somos o Teu corpo. E nós te agradecemos, ó Deus, porque nessa noite o Senhor nos dá a oportunidade de, mesmo distantes, mesmo via internet, orarmos juntos, intercedermos juntos e lembrarmos, ó Deus, que nós precisamos do Senhor, que nós somos pecadores, que nós não temos a capacidade, ó Deus, de viver pela nossa própria força. Ó Deus, sem Ti nós estamos perdidos. E assim como Daniel, ele clama ao Senhor ali, reconhecendo os pecados da nação, reconhecendo os seus próprios pecados. Ele lembra, Senhor, que grande é a Tua misericórdia, a Tua fidelidade. E nessa noite nós também lembramos, ó Deus, que grande é a Tua misericórdia, grande é a Tua fidelidade. Por isso, ó Deus, nós nos achegamos a Ti, que é santo. Reconhecemos que somos pecadores, mas pelo sangue de Jesus Cristo, ó Deus, pela obra de Cristo realizada ali na cruz, nós pedimos ao Senhor: perdoa-nos, Deus, as nossas transgressões, limpa-nos do nosso pecado e ajuda-nos, ó Deus, a confiar mais no Senhor. Ajuda-nos a entregar mais ao Senhor a nossa vida e a nos consagrar a Ti a cada dia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.
pode ter certeza que nessa hora o Senhor, Ele ouviu a sua oração, se sinceramente você orou nessa hora. E saiba que o nosso Deus, mesmo sendo soberano, grande, mesmo habitando no alto e sublime trono, Ele também, na sua palavra, nos revela que está perto do quebrantado e contrito de coração. O amor que o Senhor manifesta a nós é um amor grandioso, precioso. Mesmo com toda a sua glória, a palavra do Senhor diz que Jesus, Ele deixou essa glória e veio ao nosso encontro. Ele é o Deus Emanuel, o Deus presente. Ele veio ao mundo, Ele se entregou como sacrifício ali na cruz, no meu e no seu lugar. Ele subiu aos céus, ressurreto, e Ele enviou o Espírito Santo, que é o Consolador, que testifica em nosso coração a presença de Deus. E nessa hora, você pode sentir a presença de Deus aí, onde você está, como eu também sinto aqui. Ele é soberano, mas Ele também é o Deus presente, o Deus que está perto de nós. Se você conhece, você pode cantar junto comigo essa canção. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Ele é o Senhor absoluto. Mas mesmo com toda a sua glória, Ele está perto de nós. Ele está perto de mim e de você. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece. Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece. Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Vamos cantar mais uma vez? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece. Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo.
lá em Romanos, capítulo 12, verso 12. Se você puder, declare isso comigo. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Você pode repetir comigo? Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. A esperança que nós temos em Jesus, a esperança que nós temos em Deus, é a única razão que nós temos para verdadeiramente regozijar, para verdadeiramente nos alegrar. Essa alegria que nós temos na esperança não é uma alegria que está condicionada às circunstâncias. Se você olhar para as circunstâncias hoje que nós estamos vivendo no Brasil, é uma circunstância que vai nos fazer chorar. Mas quando nós lembramos da esperança da vida eterna, quando nós lembramos da esperança que temos em Jesus, quando nós lembramos da esperança da salvação, isso nos traz alegria. É uma alegria que está além da circunstância. Por isso a palavra de Deus sempre nos ensina a nos alegrar no Senhor, porque só nele nós temos alegria. Sede pacientes na tribulação. Esse é o momento que nós temos para não ficarmos impacientes, para não andarmos ansiosos, para não ficarmos aflitos, pensando, eu preciso sair de casa, eu preciso trabalhar. Não tema, o Senhor está cuidando de você, o Senhor está cuidando de mim, o Senhor está cuidando de nós. E você tem visto isso e vai continuar vendo esse cuidado do Senhor. Então seja paciente na tribulação. O tempo de tribulação é um tempo de viver pacientemente, de pedir ao Senhor, Pai, me ajude a confiar em Ti, me ajude a descansar em Ti, me ajude a crer que o Senhor está comigo nessa tempestade. E na oração, seja perseverante. É isso que está escrito em Romanos 12, versículo 12. Você precisa orar mais, você precisa vigiar mais. Se a gente não for perseverante na oração, facilmente perderemos a alegria da esperança, facilmente perderemos a paciência na tribulação. Então eu te convido nessa hora a cantar comigo esse cântico que diz: cobre-me, Senhor, eu sei que em meio à tempestade eu posso temer, mas eu quero confiar em Ti verdadeiramente.
nós descansamos em Ti, porque Tu és Senhor sobre as tempestades, sobre as tribulações. Tu és Rei dos Reis, Tu és o Criador dos céus e da terra. Por isso nós não temeremos, por isso nos alegramos na esperança que temos em Ti, por isso somos pacientes em meio a essa tribulação, e por isso, ó Deus, somos perseverantes na oração. Faz-nos assim, ó Deus, faz-nos perseverar a cada dia, em nome de Jesus. Nós temos a nossa igreja, alguns irmãos que perderam seus entes queridos nesse dia. Temos 2 irmãs que perderam parentes, que estão em luto. Ore também por essas pessoas que estão em luto nessa hora. Vamos orar ao Senhor como igreja do Senhor, mesmo em nossas casas. Vamos clamar a Ele que tenha misericórdia. Ó Deus, nós consagramos a Ti, meu Pai, as nossas vidas, consagramos a Ti tudo o que temos, ó Deus. E nós sabemos que se temos algo, se temos alimento cada dia, se temos saúde nessa hora, é porque o Senhor tem nos dado, ó Deus. Mas nós também queremos clamar por aqueles que nesse momento não têm saúde, os que estão enfermos. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que venha com cura nessa hora. Deus, pedimos ao Senhor que venha com intervenção, ó Deus, na mente e no coração, trazendo, ó Deus, paz. Ó Deus, aqueles que estão em tratamento de saúde, estão preocupados nessa hora, ó Deus, com o que será desse tratamento no futuro. Pai, em nome de Jesus, vai de encontro agora. Vai trazendo paz nessas mentes, em nome de Jesus. Aqueles que estão em luto, sabemos, ó Deus, quantos irmãos estão nesse momento aflitos, chorando a dor do luto, a dor da perda. Deus, em nome de Jesus, abençoe essas vidas também. Traga o consolo do Senhor a esses familiares, ó Deus, da nossa igreja, que nós conhecemos e sabemos que estão sofrendo agora. Deus, muitos não terão oportunidade nem de participar do velório. Deus, em nome de Jesus, abençoe, Deus, a vida de cada um. Deus, em nome de Jesus também, ó Pai, nos dê paz para crer que o Senhor está cuidando de nós. No meio dessa tempestade, Senhor, nós não tememos, mas confiamos no Senhor. Faz-nos, ó Deus, perseverantes na oração. Faz-nos, ó Deus, mais ousados na Tua presença, para termos mais fé e ousadia pelo poder do Teu Espírito, para não temermos o mal, para não temermos a adversidade, mas para confiarmos no Senhor, ó Deus. De Ti vem o nosso sustento, Deus. Nós confiamos em Ti, nós esperamos em Ti, Senhor. Dá-nos paz e ajuda-nos, ó Deus, a não ficarmos ansiosos e preocupados nesses dias, mas ajuda-nos a descansar do Senhor. Nós não sabemos o que virá amanhã, não sabemos como será o dia de amanhã, como será os próximos meses. Deus, as notícias são ruins, mas no Senhor está a nossa esperança. De Ti vem a nossa alegria, a nossa plena satisfação. Por isso, ó Deus, nós consagramos ao Senhor as nossas vidas. Confiamos ao Senhor todos esses pedidos que foram feitos. Todos os pedidos que foram feitos, ó Deus, em casa, por cada pessoa que agora ergueu a voz e orou ao Senhor. Deus, vá de encontro, contemplando a oração de cada irmão. Porque nós não fazemos essa oração, esse clamor em nosso nome, mas nós fazemos em nome de Jesus, o nosso único mediador, aquele que é o nosso advogado junto a Ti, aquele que intercede por nós, e pelo poder do Espírito Santo, que em nós nos ajuda a clamar a Ti, com gemidos inexprimíveis. É no nome dEle, é no nome de Jesus, é pela autoridade de Jesus, é que nós clamamos a Ti. Cura-nos, ó Deus, cura-nos da nossa ansiedade, cura-nos da nossa impaciência, e cura-nos da nossa incredulidade. Aumenta a nossa fé, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Lá em Romanos, capítulo 8, verso 28, o apóstolo Paulo diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós temos uma certeza. Por mais que não possamos entender, por mais que não entendamos o momento que estamos vivendo, nós temos uma certeza. Tudo isso está cooperando para o nosso bem. Talvez agora você não entenda, mas você pode pela fé crer que o Senhor transformará todo esse mal em bem. Porque Ele fez assim com José. Porque Ele fez assim com os seus servos no passado. E com certeza, no final, no dia que Jesus Cristo voltar, nós veremos toda a nossa história e nós agradeceremos ao Senhor, porque Ele usou as lutas, Ele usou as adversidades, Ele usou as provas para nos fazer mais fiéis.
para nos fazer mais firmes, para nos fazer mais confiantes nele, para que coloquemos mais a nossa confiança nele, não em nós. É por isso que o Senhor nos prova. Ele nos prova para o nosso bem. Ele não nos prova para saber se nós seremos fiéis ou não, porque Ele é soberano, mas Ele nos prova para nos mostrar o quão grande pode ser a fé que Ele nos dá, o quão grande pode ser as coisas que Ele fará, tem feito e faz por nós. Ele tem nos dado fé. Ele é soberano sobre nós. E mesmo em meio ao luto, e mesmo em meio à dor, nós podemos descansar nele. Há uma força na tristeza, há uma paz na aflição. Nos consola em nosso luto, nos acalma o coração. Pai, enquanto esperamos, trabalhando tu estás, muito além do entendimento, nos ensina a confiar. Teus planos nunca falham, não te esquecerás de nós. Se passarmos pelo fogo, pelo mar, pra sempre és fiel, Deus, perfeito em amor, soberano sobre nós. És tão infinito e sábio, quem te pode compreender? Reina sobre o universo, com tua graça e teu poder. Tu levantas os humildes com amor e compaixão, nos protege, nos defende. Tuas promessas são meu galardão. Teus planos nunca falham, não te esquecerás de nós. Se passarmos pelo fogo, pelo mar, pra sempre és fiel, Deus, perfeito em amor, soberano sobre nós. Teus planos nunca falham, não te esquecerás de nós. Se passarmos pelo fogo, pelo mar, pra
perfeito em amor, soberano sobre nós. Amém. Ele é soberano sobre nós. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia, aí na sua casa, Salmo 121. Nós vamos estar meditando esse salmo nessa noite. Minha Bíblia está aqui, ó. Salmo 121. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia. E juntos nós vamos estar meditando nesse salmo nessa noite. Mesmo com eu não conseguindo ver aí as suas reações ou vendo o seu rosto, mas é importante que você ouça essa palavra nessa noite. Salmo 121. E aí, na medida que você for ouvindo, vá correspondendo aí, colocando mensagem, vá compartilhando e vá resumindo o que você vai aprender ao meditar nesse salmo nessa noite. A palavra do Senhor nos diz assim, Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a sua sombra à sua direita. De dia não te molestará o sol e nem a lua de noite. Te guardará de todo mal. O Senhor guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua entrada e a sua saída, desde agora e para sempre. Nesses tempos de coronavírus, todos estão em busca de proteção e de socorro. Eu creio que se alguma empresa de saúde tivesse aí como garantir a proteção e o socorro nesses dias, com certeza, se essas empresas pudessem garantir proteção e socorro, elas iriam faturar muito dinheiro. Porque todos nós estamos nesses dias apavorados, angustiados, buscando proteção, buscando socorro. Nesse tempo de aflição, essa busca aumenta. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer, uma pergunta que eu fiz também para mim quando eu estava meditando nesse texto da Palavra de Deus. Onde ou em quem eu posso encontrar essa proteção e esse socorro que eu tanto preciso nesses dias? Não somente nesses dias, mas em todos os momentos da vida. Onde eu posso encontrar essa proteção? Onde eu posso encontrar esse socorro? Será que é no hospital? Se for no hospital agora, você vai ver que estão cheios de pessoas que estão buscando socorro. Estão cheios de pessoas que estão buscando socorro. Se você for buscar no seu plano de saúde, você vai ver que está saturado, né? Aliás, está saturado. Não tem como te prestar esse socorro. Talvez num médico renomado, nessa busca aí pela cura desse vírus. Talvez você pode pensar que um curandeiro pode resolver o problema, né? Você pode achar o socorro aí em alguém que se diz aí que pode curar as pessoas dessa doença. Ou quem sabe, você pode até mesmo achar que a cura está nos templos, como nós ouvimos nesses dias. Muitos líderes que não queriam fechar as igrejas, dizendo que nesses locais Deus estava, como que se somente nos templos Deus está. A gente sabe que isso não é verdade. E não é ir a uma igreja que vai te trazer socorro nesse momento, mas é vir ao Senhor. Este salmo nos responde essa pergunta: onde encontrar o socorro que nós tanto precisamos? Nós sabemos que esses salmos, eles são chamados de salmos de romagem, ou cânticos de romagem, né? Romagem porque é o cântico da peregrinação do povo judeu, quando os que não moravam ali em Jerusalém, eles iam ao Monte Sião para adorar o Senhor ali. E do Salmo 120 até o Salmo 134, nós vemos aqui esses salmos que todos nele você vai ver escrito embaixo. Cântico de romagem, ou então cântico de peregrinação. São salmos que o povo cantava rumo a Jerusalém. E eles se esforçavam para ir ao templo, para ir a Jerusalém pelo menos 3 vezes. Né? Lá em Êxodo, capítulo 23, verso 14 a 17, 34, também 18 a 23, vai nos mostrar que eles iam para celebrar
a Páscoa, né, que era celebrado junto com a festa dos pães asmos, a festa das colheitas ou festa da semana, que depois que os judeus foram dominados pelos gregos, recebeu o nome de festa do Pentecoste, e também a festa dos tabernáculos. Eram 3 festas que, pelo menos 3 vezes ao ano, eles faziam esse caminho de peregrinação rumo a Jerusalém para celebrar o Senhor. E durante essa caminhada, que podia durar muitos dias, esses peregrinos vinham de cidades da Palestina, de fora, né, e eles caminhavam na direção de Jerusalém, e eles entoavam então esses salmos que você tem aí nas suas mãos, do 120 ao 134, eram salmos que eram cantados pelo povo, não é? E esse salmo ele nos fala sobre a proteção de Deus. Deus é o nosso socorro, Deus é a nossa segurança, Deus é poderoso para socorrer o seu povo. É isso que o salmista está cantando, é isso que ele está falando, é isso que o povo de Deus cantava nesse caminho de peregrinação. E talvez nós fazendo uma alusão, fazendo talvez aqui um comparativo com a caminhada cristã, nós somos como que esse povo que está também em peregrinação. Nós não estamos indo para o Monte Sião, em Jerusalém física aqui na terra, mas nós estamos indo para o monte de Deus, para Jerusalém celestial. Nós caminhamos rumo a novos céus e nova terra. E a Bíblia, ela vai falar que todo cristão é como que um peregrino nesse mundo. O apóstolo Pedro, quando ele escreve a sua primeira carta, ele diz que nós somos forasteiros e peregrinos nesse mundo. Ou seja, nós estamos aqui de passagem, aqui não é o nosso lugar definitivo. E a grande questão é, nessa caminhada que nós temos, rumo à eternidade, rumo aos céus, onde você tem buscado o seu socorro? Onde você tem buscado segurança para a sua vida? Como eu disse, muitos procuram em hospitais, em médicos, em curandeiros, talvez até em templos religiosos, mas o salmista diz, o meu socorro está no Senhor, porque Deus é poderoso para socorrer o seu povo. E olhando para esse texto, nós vamos ver aqui 2 provas de que Deus realmente é poderoso para socorrer o seu povo. A primeira delas é que Deus é o Senhor da criação. Por que Deus é poderoso para socorrer o seu povo? Porque Ele é o Senhor da criação. O crente em Jesus, e se você é crente como eu, se você acredita no Deus Pai, no Deus Filho, no Deus Espírito Santo, se você tem essa fé, você sabe que os montes do mundo, eles trazem uma certa aparência de segurança, mas que na verdade uma segurança falsa, é uma falsa segurança. Por isso o salmista, quando ele fala assim, eleva os olhos para os montes, ele está dizendo que ao nosso redor, nessa caminhada, existem muitos montes. E muitos montes que muitas vezes nós olhamos, talvez tentando encontrar uma certa segurança, uma certa proteção. É comum que o ser humano queira se proteger, é comum que ele queira se resguardar. Nós vimos essa semana, né, várias pessoas aí que foram ao supermercado e enchendo os carrinhos com medo de faltar alimentos. Então é natural que o ser humano queira se proteger, mas o salmista aqui está dizendo, não são os montes que vão nos trazer proteção. Contextualizando e entendendo o que o salmista estava dizendo quando esse salmo ele é então descrito e cantado pelo povo, havia ali em Jerusalém muitos montes que cercavam a estrada. E nesse caminho de peregrinação, né, esse povo de Deus que ali cantava e ia rumo a Jerusalém, eles poderiam ser assaltados, né, poderiam acontecer várias coisas ali. E o salmista então diz, olha, eu olho para os montes e me vem um certo pavor, um certo medo, mas eu olho acima dos montes. Usando na nossa linguagem de hoje, esse termo os montes aqui, com certeza o salmista ele tinha em mente que esses montes poderiam ser também talvez a confiança, né, que as pessoas, que os pagãos tinham, as pessoas que não criam em Deus, tinham em outros deuses, né? E eles eram adoradores ali nos montes. E também traz a ideia de grandeza, uma ideia de poder, né? No nosso tempo presente, esses falsos deuses, esses montes na nossa caminhada aí, que estão nesse caminho que nós estamos seguindo aí, peregrinando nesse mundo, rumo a Jerusalém Celestial, rumo a novos céus e nova terra, são montes que podem ser para nós, quem sabe hoje, o poder, a fama, o dinheiro, mas nós temos visto nesse dia que, embora esses montes sejam montes
como que rochas, que as pessoas olham e falam assim, se eu tiver dinheiro, eu tenho tudo, eu não preciso de mais nada. Ou se eu tiver poder político, econômico, eu não preciso de mais nada. Se eu tiver fama, eu tenho tudo. Nós vemos que isso tudo é passageiro, né? Tudo isso é passageiro. São fontes que não são eternas para nós. Por isso os montes para nós não são o nosso refúgio, é o nosso socorro, mas além dos montes. Mas é por isso que o salmista, quando ele olha para os montes, ele fala assim, eu olho para esses montes, eu olho para a segurança, né, que os homens sem Deus dizem ter, e eu vejo que nada disso traz verdadeira segurança. Eu vejo que o dinheiro, que o poder, nada disso traz segurança. E é por isso que eu pergunto, de onde me virá o socorro? É o que ele fala, de onde me virá o socorro? Porque por mais que pareçam ser fortalezas inabaláveis, não são inabaláveis, porque são coisas criadas. O poder não é inabalável, o dinheiro não é inabalável. Nós vemos nesses dias de coronavírus muitos poderosos morrendo com esse vírus, muitos ricos morrendo com esses vírus, muitos famosos morrendo com esses vírus. O nosso socorro não está nos montes, não está nas coisas criadas, mas o nosso socorro está no Criador de todas as coisas. Porque o Criador é eterno. E Ele nos criou para essa eternidade. E o crente sabe que o seu socorro presente e eterno é o Senhor. É aquele que fez os céus e a terra. É o Deus Criador dos céus e da terra. Por isso ele diz, o meu socorro não está nesses montes que eu vejo nesse caminho de peregrinação, mas o meu socorro está além dos montes. Ele está não nas coisas criadas, mas está naquele que criou todas as coisas. Deus é aquele que criou todas as coisas. Deus é aquele que, pela sua ordem, dá poder, dá riquezas. A Ele pertence o dar e também o tirar. É por isso que o nosso socorro não pode estar nas coisas que Deus criou e pode dar para que possamos usufruir, mas sim no Deus que criou todas as coisas. É por isso que o salmista diz, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nosso socorro não está nos montes, não está em falsos deuses, mas está no Senhor. Não há outro remédio, não existe nenhum socorro seguro, senão somente no nosso Deus. Por isso que o salmista lá no Salmo 46, versículo 1 vai dizer, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Deus é o nosso socorro nos dias presentes, nesse caminho de peregrinação, e Ele também é o nosso socorro na eternidade. Ele é o nosso Deus. Ele não é para nós um socorro passageiro. Talvez daqui a alguns dias nós encontremos, pelo estudo, pela ciência, um remédio que vai possibilitar a cura dessa enfermidade, desse vírus, dos que estão aí diagnosticados com vírus. Mas isso é algo passageiro. O nosso Deus é o Criador de todas as coisas. Aquele que dá até mesmo capacidade para que os homens encontrem possibilidade de se protegerem e de se cuidar. Por isso que Ele é o nosso socorro presente, hoje, no meio das tribulações, mas Ele também é o nosso socorro eterno, porque Ele nos criou para a eternidade, Ele tem colocado isso no nosso coração, Ele é a nossa fortaleza, e o crente sabe que o seu socorro presente e eterno é o Senhor, porque Deus é o autor da criação, Ele fez os céus e a terra. E por mais ansiosos que nós estivermos, preocupados que nós estivermos, por mais que estivermos preocupados com ameaças e fiquemos loucos, correndo de um lado para o outro, por mais que os homens elevem os olhos e achem que nos montes estão o seu socorro, que no poder, que no dinheiro, que na ciência, ou seja, no que for, está a sua cura, o seu socorro, o seu refúgio, nós olhamos além dos montes. O crente olha para Deus, ele olha além da circunstância, ele olha além da tribulação, além das coisas criadas, ele olha para o Criador, nós olhamos para o Criador. Se nós levarmos os nossos olhos e contemplarmos o Deus Criador, nós vamos vencer todo desespero, toda ansiedade, nós vamos crer que Ele governa e sustenta todas as coisas. Ele será o nosso refúgio bem presente na tribulação, para que nós possamos vencer a ansiedade, o desespero desses dias. Precisamos olhar além dos montes. Precisamos olhar para o Senhor, porque Ele é o Deus de toda a criação, o Criador de todas as coisas. Nós não esperamos em coisas criadas,
mas nós esperamos naquele que criou todas as coisas. Nós não esperamos nos montes, mas nós esperamos no Deus que criou os montes, que governa os montes, que governa todas as coisas, segundo o seu querer, segundo a sua vontade, para a sua glória, assim como nós cantamos nessa noite. Tudo que Ele faz, de alguma maneira, coopera para o bem, para nosso bem e também para a sua glória. Ele faz tudo para a sua glória. Ainda que não entendamos isso, como que Deus pode usar o mal, como é que Deus pode usar a tribulação para fazer isso cooperar para o nosso bem? Você pode ter uma certeza, sim, isso coopera para o seu bem. Isso é para a glória de Deus e é também para o seu bem. E é nessa diversidade que Deus é glorificado. É nessa diversidade que a sua fé é fortalecida. É nessa prova é que você se torna ainda mais fervoroso, mais próximo de Deus. E é isso que Ele quer. Foi isso que aconteceu com Jó. Jó foi ali afligido e no final ali da sua prova ele diz: eu conheci o Senhor só de ouvir, mas agora os meus olhos veem o Senhor. Ou seja, ele viu em toda essa prova que ele viveu, que tudo que Deus permitiu na sua vida, todo sofrimento, foi para fazê-lo mais conhecedor de Deus, mais próximo de Deus. E esses dias que você está tendo na sua casa, esses dias de quarentena aí, que nós não sabemos até quando vai durar, mas que temos que ficar em casa, é um dia para você se tornar mais próximo de Deus, para você louvar mais a Deus, para você ler mais a palavra. Deus traz essa prova para o seu bem, para o meu bem, porque Ele é o Criador de todas as coisas, Ele governa todas as coisas. Deus não foi pego de surpresa com o coronavírus, Deus não foi pego de surpresa com o tsunami. Ele sabe de tudo que acontece, e não só sabe, mas governa todas as coisas. E Ele faz tudo conforme o seu querer, para a sua glória. E tudo que nós precisamos perguntar a Deus: Senhor, o que o Senhor quer de mim nesses dias? O que o Senhor quer de mim nesse tempo? E você vai perceber Deus te ensinando a ser mais fiel, Deus te ensinando a ser mais submisso, Deus te ensinando a buscá-lo mais, a buscá-lo. Ele disse que se o seu povo o buscar, Ele então ouve, Ele responde, Ele sara, Ele cura. Precisamos buscar o Senhor e crer que Ele é o Senhor da criação. Nós precisamos elevar os nossos olhos para o Senhor. Mas a segunda razão que nós temos ao olhar para esse texto nessa noite e dizer que Deus é poderoso para socorrer o seu povo, é que também Deus é o protetor do seu povo. Ele é o Criador de todas as coisas, mas com o seu povo, comigo e com você, com aqueles que creem nele, com aqueles que Ele deu fé para crer no seu Filho, para crer em Jesus, ao povo de Israel para crer no Messias que ainda haveria de vir, Ele tem uma aliança. Ele protege o seu povo. Deus tem uma aliança comigo e com você. Ele tem promessas para mim e para você. Ele é o nosso protetor. E é por isso que o salmista, ele vai cantando isso, e o povo de Deus vai cantando isso no seu caminho a Jerusalém, reconhecendo que Deus é o grande protetor do seu povo. É o cuidador do seu povo. Deus protege o seu povo. E nós vamos ver aqui agora o salmista cantando isso e declarando como que Deus protege o seu povo. Olha, a gente vê no versículo 3 aqui, que Deus protege o seu povo livrando de vacilar, livrando de tropeçar e de abandonar a fé. Olha o que ele diz no verso 3. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. E talvez o maior vacilo que você pode ter nesses dias é o vacilo da incredulidade. É o vacilo de abandonar a sua fé. É o vacilo de talvez questionar e dizer: Deus, onde o Senhor está? Como muitas vezes nós vemos o salmista dizendo, né? Senhor, onde tu estás? Eu estou sofrendo, minha alma está aflita, a nação está assolada. Nós não podemos vacilar, nós não podemos cair na incredulidade. Nós precisamos confiar que o nosso Deus é o socorro bem presente na tribulação. E o mais maravilhoso disso tudo é que nós sabemos que não podemos vacilar, não podemos cair na incredulidade, mas o mais maravilhoso é saber que o próprio Deus, que é fiel à sua aliança, que nos ama, Ele trabalha para que não vacilemos, para que não tropecemos, para que não abandonemos a fé. Olha o que o salmista está dizendo: Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Deus não permite que o seu povo abandone. Se você realmente é filho de Deus, porque crê em Cristo Jesus, porque crê na redenção, foi salvo, foi regenerado, nasceu de novo pelo Espírito Santo, você não é abandonado por Deus. É o que o apóstolo Paulo diz lá aos Romanos no capítulo 8,
Quem poderá nos separar do amor de Deus? O que poderá nos separar do amor de Deus? Será a morte? Será a luta? Será os anjos do principado? As coisas do presente? As coisas que virão? Nada pode nos separar do amor de Deus. Não é a tribulação, não é a perseguição, não é nem a fome. Nada pode nos separar. Por quê? Porque Deus é fiel à sua aliança. Deus é protetor do seu povo. Ele cuida do seu povo. Ele não vai permitir que os nossos pés vacilem. Ele não permite que os nossos pés vacilem. Mas Ele está sempre nos chamando a renovar a nossa fé. Isso é tão verdade que quando nós olhamos para as Escrituras, principalmente para o Antigo Testamento, nós vamos ver que todas as vezes que o povo de Deus, o povo de Israel, abandonava a Deus, se afastava de Deus, nós vemos sempre Deus usando profetas, Deus levantando homens para que chamasse o seu povo à responsabilidade, chamasse o seu povo ao arrependimento, chamasse o seu povo a voltar-se para Ele. Nós aqui citamos nessa noite, 2 Crônicas, capítulo 7, lá no versículo 13 e 14, nós vemos bem claro esse chamado de Deus. Tem vários outros textos da Bíblia que nos mostram Deus chamando o seu povo ao arrependimento, mas esse texto nós vemos aqui Deus falando assim: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, preste bem atenção nisso, olha o que ele diz. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar gafanhotos para que devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga. Olha o que ele diz. Se eu fizer isso, se eu permitir isso, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Deus sempre chamando o seu povo a se humilhar, a buscá-lo, a orar, realmente demonstrar a dependência dele. Ele diz: eu ouvirei, eu perdoarei, eu sararei. Deus é misericordioso, Ele é amoroso, Ele está sempre pronto para nos perdoar. E Ele está nos chamando nesses tempos a nos arrepender dos nossos pecados, a nos voltar para Ele. E esse tempo de luta que Ele está nos dando de prova é para que nós voltemos para Ele, é para que nós estejamos em mais comunhão com Ele, é para que nós entendamos que o propósito da nossa vida é viver para Ele, para a glória dEle e não para nós mesmos. Quando o salmista diz, Ele não deixará que os nossos pés vacilem, Ele está mostrando o quanto Deus trabalha, o quanto Deus nos protege para que nós não vacilemos. Mesmo quando nós nos distanciamos dEle, mesmo quando nós esfriamos a nossa fé, ficamos indiferentes à sua palavra, ou às coisas que Ele faz, talvez indiferentes à palavra que Ele usa pessoas para que nos traga, nos chamando ao arrependimento. Ele está sempre chamando o seu povo, porque assim Ele faz com que nós não vacilemos, com que nós não abandonemos a fé. E é isso que o salmista está dizendo. Deus não permitirá que os nossos pés vacilem. Ele não vai permitir que nós vacilemos. Mas Ele, nesses tempos, vai fortalecer a nossa fé e vai nos fazer mais próximos ainda dEle. Deus protege o seu povo, guardando-o em todo o tempo. E como que Deus faz isso, guardando em todo o tempo? Você sabe que todos nós dormimos pelo menos 6 horas por dia. Pelo menos isso é o natural que todos deveriam fazer, né? E a gente sabe que se ficar muitos dias sem dormir, vai chegar uma hora que seu corpo vai apagar ali, você vai acabar dormindo mesmo, né? Mas Deus não dorme. Olha o que o salmista diz: é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O nosso Deus não dorme, Ele está sempre acordado, Ele está sempre com os olhos atentos ao seu povo, para que nossos pés não vacilem. Deus nos guarda quando nós estamos dormindo. Se nós podemos nessa noite deitar no nosso travesseiro, e assim como o salmista diz no Salmo 4, versículo 8, em paz me deito e logo pego no sono. Se nós podemos deitar em paz e pegar no sono, é porque só o Senhor nos faz repousar seguros. E é isso que o salmista diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar seguro. Se nós podemos dormir, é porque Deus está sempre alerta, Deus está sempre acordado. Você pode passar noites em claro, achando que vai conseguir controlar essa situação, preocupado, buscando informações, não deixando a internet, mas toda hora está ali, buscando notícias. Se você está ansioso, preocupado com esse coronavírus, com essa tribulação, meu irmão, descanse em Deus. Ele é o guarda de Israel.
Ele não dorme, ele não dormita. Então durma em paz, porque Deus está te guardando. Ele está governando todas as coisas. Descanse nele. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. É isso que o próximo Salmo aqui, 127, vai dizer. Não te adianta trabalhar de madrugada, não adianta você ficar noites e noites acordado, preocupado com o dia de amanhã. Descanse no Senhor. Ele é o guarda de Israel. Ele é aquele que te guarda. Ele é a tua sombra, a tua direita. É isso que o salmista diz. Ele está ao seu lado. Deus está guardando você e guardando a mim na sua santa presença. Não há necessidade de você ir longe para buscar a presença de Deus, porque Deus está bem perto de você e de mim. Assim como nós podemos ver a nossa sombra projetada aqui pela luz, ao bater no nosso corpo e mostrar a sombra, refletir a sombra, é assim que o salmista usa o exemplo para dizer o quanto Deus está perto de nós. Deus está tão perto de nós, assim como a sombra está perto. Ele está nos trazendo a convicção da sua presença. Salmo 139, Davi vai dizer assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Se eu subir aos céus, lá está. Se descer na minha cama, fizer a minha cama no mais profundo abismo, lá também o Senhor estará. Ou seja, Deus é onipresente, não existe lugar onde Ele não esteja. Mas a grande verdade que esse salmista aqui diz, que ele canta nesse salmo, é a verdade e a certeza de que Deus está presente, a convicção de que Deus está presente. Assim como a sombra está próxima do corpo, Deus está presente em nós. Ele está presente no nosso dia a dia. Ele está nos guardando na sua presença. Você não precisa comprar lá aquele álcool em gel ungido, que eu vi essa semana aí, alguns mostrando álcool em gel de R$500, dizendo que aquele álcool lá era abençoado, que se você comprar você está protegido. Você não precisa dessas coisas. Você não precisa nessa noite estar lá dentro da igreja, no templo, para sentir a presença de Deus. Você pode sentir a presença de Deus dele aí, a presença dele aí, onde você está, onde eu estou. Deus está em toda parte. E o mais maravilhoso que o Espírito Santo faz na vida do crente é de fazer com que nós percebamos a presença de Deus e reverenciemos a presença de Deus. Muitos no mundo não percebem a presença de Deus, não reverenciam a Deus, não temem a Deus, não adoram a Deus, mas os que creem no Senhor, os que têm fé, vivem em temor, vivem em reverência, vivem em santidade diante do Deus que é santo. Se nós estivéssemos reunidos lá na nossa igreja, ali no bairro Amazonas, naquele templo ali na rua Mamoré, Deus estaria ali conosco, porque Ele diz: onde tiver 1, 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ele diz: eu ouvirei a oração que se fizer nesse lugar. Mas Deus também está presente aí onde você está. Ele está presente aqui onde eu estou. Ele nos guarda na sua presença. Jesus derramou o seu sangue na cruz para garantir para nós essa presença de Deus, para garantir para nós acesso à presença santa de Deus. Por isso Ele é chamado de o único mediador entre Deus e os homens. Por isso que quando Ele estava na cruz e Ele cumpriu a sua obra ali, Ele diz: está consumado, e figurativamente na Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado, e isso representa que nós temos acesso à presença santa de Deus. Jesus já abriu esse caminho, Ele é o próprio caminho, Ele é a vida, ninguém pode ir ao Pai se não é por Ele. Nós experimentamos essa maravilhosa presença de Deus, essa presença que nos guarda, que nos protege, uma presença que nos guarda, assim como o dinheiro não pode nos guardar, assim como o poder não pode nos guardar, o Senhor nos guarda, Ele está sempre ao nosso lado. Deus protege o seu povo, guardando em todas as situações. O salmista diz no versículo 6, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Ou seja, nós estamos seguros em todas as adversidades, em todas as ocasiões. Em países ali da Palestina, é bem comum, se você estudar, você vai ver que existe um calor extremo durante o dia e um frio extremo durante a noite. E essa linguagem metafórica que o salmista usa é para dizer que o Senhor nos guarda em todas as adversidades, não importa o calor desse dia ou o frio dessa noite. É bem provável que também o salmista poderia estar lembrando da história do povo de Deus ali na peregrinação no deserto, rumo à terra prometida. Lá em Êxodo capítulo 13, versículo 21 e 22, diz assim: o Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite,
nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. É bem provável que o salmista estivesse lembrando dessa fidelidade, desse cuidado protetor de Deus com o seu povo, mandando a nuvem para cobrir o sol quente. Por isso ele diz, o sol não te molestará de dia, não te trará nenhuma perturbação de dia e nem a lua de noite. A nuvem do Senhor, a presença do Senhor está conosco. Assim ele faz conosco, assim ele nos livra das tribulações. E nós vemos aqui o salmista dizendo que Deus protege o seu povo, guardando em todas as ocasiões, mas Deus também nos protege guardando não dos problemas, mas em meio aos problemas. Deus não nos guarda das adversidades, mas Ele nos guarda nas adversidades. Deus não vai nos isentar do sofrimento. E por que Deus não vai fazer isso? Porque o sofrimento, o mal, foi uma escolha do próprio homem. Quando Adão e Eva ali desobedeceram a Deus, lá em Gênesis capítulo 3 diz que Adão e Eva ali escolheram conhecer o mal, se tornar conhecedores do mal. E eles, quando desobedeceram a Deus, eles fizeram com que esse mal viesse, com que esse mal caísse sobre toda a humanidade. E hoje nós sofremos consequências desse mal. Mas Deus é rico em misericórdia. Por isso o salmista diz no verso 7, o Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor te guardará de todo o mal. Se Deus não estivesse nos guardando de todo o mal, com certeza o mundo já teria sido destruído pela propensão que o mal tem para progredir. Nós sabemos que se Deus não fosse bondoso e paciente, com certeza esse mal que foi desencadeado lá no Éden com Adão e Eva já teria destruído todo mundo. Mas o apóstolo Pedro, ele nos revela isso quando ele escreve na sua segunda carta, capítulo 3, verso 9, ele diz assim, muitos consideram e dizem que a volta do Senhor está demorada, mas ele diz assim, não retarda o Senhor a sua promessa, Jesus está voltando, ele vai voltar. O Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorado, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus está segurando o mal, Deus está aos poucos paralisando esse mal para que ele não chegue à sua propensão máxima e cheguemos à destruição do mundo e cheguemos ao dia do juízo. Ele está segurando o mal para dar a você e a mim a oportunidade de arrependimento. Ele não quer que ninguém pereça, por isso que Jesus disse aos seus discípulos, vão pelo mundo, preguem o evangelho, anunciem a salvação. Deus, ele é misericordioso e ele tem cuidado do seu povo em meio aos problemas. Ele tem cuidado de nós, mesmo em meio às calamidades, mesmo em meio ao mal. Ele está segurando o mal, ele está trabalhando para que esse mal não nos atinja e não nos faça esmorecer na fé, mas ele não está nos eximindo do mal. Muitas vezes ele permite com que o mal venha sobre a nossa vida e tudo isso ele faz para fortalecer a nossa fé. Prova de que o mal muitas vezes está na nossa vida, que Jesus, quando ele estava com os discípulos, Mateus capítulo 6 diz, ele fala, não andem ansiosos por coisa alguma, e lá no final ele fala assim, basta ao dia o seu próprio mal, ou seja, cada dia tem o seu próprio mal. Nós não estamos isentos de passar pelo mal, de provar esse mal na nossa vida, porque essa foi a escolha de Adão e Eva ali no Éden, mas Deus está nos guardando nesse mal, está guardando o seu povo. Por isso o salmista, ele está aqui dizendo, o Senhor te guardará de todo mal, o Senhor guardará a sua alma. Por isso Jesus ensinou os discípulos a orar, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nós podemos sofrer as consequências da escolha de Adão. Nós provamos o mal todos os dias, as consequências dessa escolha, enfermidades e tudo isso que a gente tem visto. Mas Deus está nos guardando desse mal, Ele está cuidando do seu povo, no meio desse mal, no meio dessas adversidades. Deus protege o seu povo guardando agora e para sempre. Por isso que no finalzinho aqui, no versículo 8, o salmista diz, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Deus nos fez a promessa de que um dia viveremos livres de todo esse mal. Deus está guardando, Ele está nos guardando de todo o mal, Ele está guardando a nossa alma. E Ele fez uma promessa de que um dia nós viveremos
totalmente isento de todo esse mal, totalmente livres de todo esse mal. E esse dia é o grande dia do Senhor Jesus. Quando Ele voltar, nós vamos para os novos céus e para a nova terra. E nesse lugar, né, Apocalipse 21 diz que não haverá choro, não haverá pranto, não haverá dor. Nesse dia, todos nós estaremos na presença de Deus, em santidade, com o corpo glorificado, e não mais provando o mal, e não mais na possibilidade de viver o mal. Esse dia vai chegar, mas enquanto esse dia não chega, nós cremos nessa palavra que o salmista aqui diz: o Senhor guardará a sua entrada e a sua saída. Ou seja, Ele guardará a entrada, o início dos ciclos. Ele guardará também a saída, o fim dos ciclos da vida. Nós temos vários ciclos na vida, e em cada ciclo o Senhor está guardando. Nós estamos vivendo agora essa ocasião, esse ciclo dessa luta. O mundo inteiro está lutando contra esse vírus, apavorado, mas esse ciclo vai passar. O Senhor guarda o momento que nós provamos esse mal, mas Ele também guarda o momento quando nós deixaremos esse mal, a entrada e a saída. Mas Ele não guarda somente agora, nesse momento. Você não precisa crer que o Senhor protege você somente nesse momento, mas Ele te protege agora e para sempre. Por isso o salmista diz: Ele te guardará desde agora e para sempre. Deus é poderoso para socorrer o seu povo. Deus é poderoso para socorrer o seu povo, porque Ele é o Senhor da criação. Nós olhamos acima dos montes. Nós não colocamos a nossa esperança nas coisas criadas, mas nós colocamos naquele que é o Criador de todas as coisas, naquele que criou todas as coisas. Deus é o Senhor da criação. Nós cremos que Deus é poderoso para nos socorrer, muito mais do que o dinheiro pode nos socorrer, muito mais do que o poder ou governos pode nos socorrer, porque Ele é o protetor do seu povo. Ele tem uma aliança conosco. Ele tem uma aliança comigo e com você. Ele nos protege. Ele não permite que os nossos pés vacilem. Ele não permite com que nós venhamos cair na incredulidade. Mas Ele está trabalhando e nos chamando a Ele, nos chamando à presença dEle, nos chamando a reconhecê-lo em nossa vida, nos chamando a reconhecer a dependência que temos dEle. Deus cuidará de mim e de você. Ele está cuidando de todos nós. E tudo que nós podemos fazer nessa noite é agradecer o Senhor por isso. E colocar a nossa fé e a nossa confiança no Senhor. Ele pode todas as coisas. Ele é o guarda de Israel. Para Ele não existem impossíveis, porque Ele é o Senhor da criação. Ele é o Senhor da criação. Ele sabe muito bem o que nós necessitamos. Ele sabe muito bem como você está vivendo. E nessa hora Ele diz: para que você confie nele, para que você descanse nele, para que você descanse no socorro que é o Senhor. É o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Não desanime, meu irmão. Deus proverá. Deus cuidará de ti. Na sua dor, Ele te cobrirá. E nós vamos encerrar esse culto agora cantando essa verdade. Eu gostaria que enquanto eu estivesse cantando, você orasse ao Senhor, fechasse os seus olhos e dissesse: Senhor, eu acredito. Eu creio que o Senhor está cuidando. Eu creio que o Senhor está comigo. Eu creio que o Senhor é aquele que criou todas as coisas, que me criou com um propósito. E o propósito de eu ter sido criado é para a glória do Senhor. Eu creio que o Senhor não apenas me criou, mas o Senhor também é aquele que dirige e governa a minha vida e o mundo inteiro. E de modo especial o Senhor protege o seu povo. O Senhor nos guarda. O Senhor nos guia. O Senhor não permite que nossos pés vacilem. Ainda que às vezes fiquemos desanimados, frustrados, desencorajados, o Senhor está sempre usando alguém. O Senhor está sempre levando a Tua palavra ao nosso coração e nos chamando ao arrependimento, nos chamando a voltar para o Senhor. Ó Deus, é nessa hora eu clamo a Ti, Pai. Se tem alguém que está ouvindo esse vídeo agora, ou vai ouvir depois, que desacreditou do Teu amor, da Tua proteção, que nessa hora volte a crer no Senhor, que nessa hora que o Senhor está usando esse momento de adversidade para tornar essa pessoa mais próxima do Senhor. O Senhor diz na Tua palavra que se o seu povo que se chama pelo Teu nome se humilhar
te buscar e orar, o Senhor prometeu ouvir, responder, curar, sarar. E nessa noite, Deus, nós nos convertemos dos nossos maus caminhos, nós nos convertemos, ó Deus, da nossa incredulidade. Nós, ó Deus, pedimos ao Senhor perdão por muitas vezes olhar para os montes, por muitas vezes, ó Deus, olhar para o poder que esse mundo falsamente prega como sendo segurança para todos. Mas, ó Deus, nós olhamos acima dos montes. Nós olhamos para o Senhor, que é o Criador dos céus e da terra. Nós elevamos os nossos olhos e olhamos acima da criação. Olhamos para Ti, que és o Deus de toda a criação. E nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é a nossa sombra, a nossa direita. O Senhor está conosco, a Tua presença é real em nossas vidas. E Jesus Cristo veio a esse mundo, a segunda pessoa da Trindade se fez carne, habitou entre nós para nos mostrar o quão perto o Senhor está. E eu te agradeço, ó Deus, porque pela fé em Jesus Cristo, nós podemos provar essa presença maravilhosa do Senhor. Podemos crer na proteção do Senhor, porque a maior prova do seu amor, do seu cuidado, da sua aliança, da sua proteção, foi a vinda do Messias, foi a vinda do teu Filho Jesus, para vir a esse mundo, morrer ali na cruz e sofrer a consequência, a punição do meu pecado, do pecado daqueles que me ouvem nessa noite. E o Senhor diz que todos aqueles que creem no teu Filho, esses já passaram da morte para a vida. Tua palavra diz que o Senhor nos amou de tal maneira que o Senhor deu o seu Filho para que todos aqueles que creem no não pereçam, mas tenham a vida eterna. E nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos ensinado que muito mais do que uma proteção física que nós podemos buscar nesse mundo, nós precisamos da proteção da nossa alma. Assim como o salmista diz, o Senhor guardará a tua alma. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor está nos guardando, o Senhor está nos protegendo de todo o mal, não nos isentando das adversidades, mas no meio das adversidades, muitas vezes sofrendo mal na pele, sofrendo as consequências desses males, mas o Senhor tem sempre vindo com alívio, nos mostrando, ó Deus, que o Senhor é maior e que o Senhor nos guarda não apenas agora, mas o Senhor também nos guarda eternamente. Não apenas no início dessa tribulação, na entrada, mas também no fim dessa tribulação, na saída. O Senhor nos guarda agora e também nos guardará para sempre. E tudo isso porque o Senhor já selou essa promessa em Cristo Jesus. E nós cremos, ó Deus, no Teu Filho. Nós cremos que Ele é o nosso Redentor, aquele que morreu em nosso lugar, aquele que pelo seu sangue nos trouxe redenção, purificação, perdão dos nossos pecados. Se nós podemos verdadeiramente nessa noite nos arrepender dos nossos pecados e voltarmos para o Senhor, tudo isso é possível por causa da promessa do Senhor, dita ao teu povo, a Israel, há tanto tempo atrás, mas cumprida na plenitude dos tempos. Nós te agradecemos, Senhor, por essa paz que o Senhor traz ao nosso coração. E nessa hora pedimos a Ti que ministre aos nossos corações e nos ensine a confiar no Senhor, a continuar crendo no Senhor, a não desanimando, mas a dizendo assim como Abraão disse para o seu filho naquela prova: Deus proverá, o Senhor cuidará de nós. Elevamos os nossos olhos a Ti, Senhor, acima dos montes, confiamos no Senhor, em nome de Jesus. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti, com suas asas te cobrirá, Deus cuidará de ti, Deus cuidará de ti.
Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor com todo amor. Jamais te deixará. Deus cuidará nos desalentos das provações. Deus velará por ti nas desventuras das tentações. Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor com todo amor. Jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Como estiveres, não temas, vem. Deus velará por ti. Teu Pai bondoso te espera além. Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor com todo amor. Jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Obrigado, Senhor, por essa certeza que temos. Jamais o Senhor nos deixará, mas continuará cuidando de todos nós. Nós te agradecemos por isso, ó Deus. E pedimos a Ti que nos guarde nesses dias e continue fortalecendo a nossa fé. E agora, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Eterno Pai, e que as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre cada um de nós, povo de Deus espalhado por essa terra, desde agora e por todo sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua companhia nessa live, nesse culto de adoração ao Senhor que nós buscamos aqui fazer nessa noite, e que você continue buscando o Senhor e crendo que Ele é o seu protetor. Quero deixar aqui com você alguns avisos. Você que é membro da Igreja Presbiteriana do Bairro Amazonas, vamos lembrar, irmãos, da nossa agenda semanal. Ter essa agenda acontecendo na nossa igreja, na Rua Mamoré 400, em Contagem, nesse local físico. Nós vamos seguir essa agenda nas nossas casas e vamos acompanhar aí nas lives que nós faremos pelo Facebook. Então nós temos na terça-feira o nosso culto de oração, que acontece sempre lá na nossa igreja, mas como nós estamos aí proibidos de nos reunir devido ao coronavírus, nós vamos fazer uma live terça-feira às 19h30. Então já deixa aí agendado, programado para você participar com a gente. Eu espero que nós consigamos começar no horário. Hoje não deu por alguns problemas técnicos, mas eu agradeço pela paciência que vocês tiveram e de nos acompanhar até agora. E peço que você nos acompanhe na terça-feira às 19h30. Na quinta-feira nós vamos ter o culto da palavra, também pela live, não presencialmente na igreja, mas pela live. E no domingo eu vou fazer aqui uma live de estudo bíblico da Escola Dominical às 9h e à noite às 19h. E espero que consiga começar às 19h mesmo, Que Deus nos ajude. Vamos para o próximo aviso. Eu quero agradecer você que não é membro da Igreja do Bairro Amazonas, Presbiteriana do Bairro Amazonas, mas que nos acompanhou nessa noite. Eu não sei onde você está, você pode talvez aí colocar agora qual é a sua cidade, se você é membro de alguma igreja. Eu quero te agradecer pela companhia e pedir que Deus te abençoe, tá bom? Temos também, irmãos, a questão dos dízimos, Pelo fato de nós não estarmos nos reunindo, não é possível você entregar o seu dízimo presencialmente ali na igreja. Mas você pode fazer isso
através do depósito na nossa conta ali no Banco Itaú. Então aqui depois também nós vamos disponibilizar essa live que foi feita agora na nossa página do YouTube, no Facebook e também no Instagram. E nós vamos colocar os dados também da conta. Caso você não tenha ainda dizimado esse mês, você pode dizimar depositando na conta, tá bom? Então Deus te abençoe, muito obrigado pela sua companhia e que Deus possa nos abençoar aí nessa nossa jornada, nessa quarentena. Não sabemos até quando vamos ficar assim, mas o Senhor sabe, Ele tem cuidado de nós e com certeza continuará cuidando, e que você creia no Senhor e continue olhando acima dos montes. Confie no Senhor, com certeza Ele vai continuar te dando fé para isso. Deus te abençoe, muito obrigado, até a nossa próxima live. Tchau, irmãos!